boa? Tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam muito bem. Mais uma quinta-feira chegou e hoje eu fui o encarregado de trazer o devocional para vocês. Então, bora lá. Há 51 anos atrás, a humanidade presenciou um dos maiores feitos, uma das maiores histórias já vistas. O homem foi para a Lua. A missão Apollo 11 teve 3 tripulantes, 3 astronautas que fizeram o possível e o impossível para chegar até esse satélite natural. Essa missão, atrás desses caras, tinha uma equipe gigantesca, com muito esforço, muita dedicação, muitos recursos. A gente consegue lembrar de uma frase muito legal que teve naquela época, que era: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Fantástica essa frase. E isso me faz lembrar que esses pequenos passos que os astronautas estavam dando tinham uma bagagem imensa nas costas. E hoje a gente vai ver a questão de dar um passo além na nossa questão de comunidade e questão de igreja. Então vem comigo em Filipenses 2, 1 a 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, no versículo 1, afirma algumas questões que os filipenses estavam vivendo naquela época. Ele vai falar sobre motivação, exortação em amor, comunhão no Espírito e profunda afeição e compaixão. Os filipenses estavam vivendo tudo isso, isso era muito bom. Mas apesar disso, Paulo vai falar outra coisa para eles darem um passo a mais na questão da comunhão. Ele vai dizer: completem a minha alegria. Paulo ele já estava feliz. Paulo ele via todas essas coisas acontecendo, ele já estava feliz. Mas ele fala: completem a minha alegria. Como completar a alegria? Com o mesmo modo de pensar. E o modo de pensar não significa que a gente precisa literalmente pensar exatamente as mesmas coisas, iguaizinhos uns dos outros. Mas é que, na verdade, a gente tem que ter o mesmo objetivo, o mesmo alvo, que é agradar a Cristo Jesus. E ele vai falar também sobre a questão de o mesmo amor. Esse mesmo amor significa que eu tenho que estar disposto a amar o meu próximo e também estar disposto a ser amado pelo próximo. E isso não é uma questão de só alguns membros específicos da igreja, só um grupo seleto de pessoas, mas na verdade a igreja toda tem que fazer isso. E além disso ele vai falar em um só espírito e atitude. Isso quer dizer que eles tinham que ter harmonia, tanto no pensamento como no agir, e no trabalho, em todas as coisas que eles fossem realizar como o corpo de Cristo. Então Paulo está fazendo um apelo para a união de todos os cristãos daquela época e ele também está fazendo um apelo para a nossa igreja atualmente. Ele vai continuar dizendo coisas que a gente não deve fazer em comunidade. Ele vai dizer assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E a ambição egoísta nada mais é que buscar aquilo que é do meu interesse, aquilo que me agrada e esquecer de pensar no próximo. E a vaidade é fazer as coisas querendo aparecer, querendo ganhar elogio, querendo ganhar glórias a mim mesmo. Isso não deveria acontecer na vida de comunidade. E ele vai, em contrapartida, vai dizer: considerem os outros superiores a si mesmo. E essa parte eu acho ela incrível,
porque considerar o outro superior a si mesmo é considerar ele acima das tuas vontades e acima dos teus desejos, olhar para o próximo, pensar no próximo e principalmente servir o próximo. No versículo 4, ele vai continuar dizendo que a gente busque os interesses dos outros, não o nosso interesse. O Paulo não está dizendo aqui para a gente começar a bisbilhotar, ser encherido na vida alheia das pessoas, mas na verdade a gente se importar pela vida do próximo e se colocar muitas vezes no lugar do teu próximo, certo? E para finalizar, Paulo, no versículo 5, ele vai falar uma coisa incrível sobre a vida de Cristo, sobre o exemplo que Cristo nos dá. E para isso ele vai usar um hino, uma música antiga, que ninguém sabe se foi ele que escreveu ou se foi outra pessoa, mas que de fato o versículo 6, 7, 8 e 9, 10 e 11, eles são versículos que é uma música que vão falar sobre a questão de Cristo, da humilhação dele e da exaltação dele. Então no versículo 6, 7 e 8 vai dizer sobre a humilhação de Cristo, que embora ele sendo Deus, sendo 100% Deus, ele também se fez 100% homem e veio para aqui para a terra por amor, para salvar os seus. Ele se fez como um bebê, uma criança, ele foi crescendo entre nós e ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Ele continuou fazendo milagres, ele continuou sendo 100% Deus, mas ele se esvaziou da posição que ele tinha como Deus. Ele veio a ser servo e um servo obediente. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele é o exemplo perfeito disso. E Paulo está usando esse exemplo. E resultado disso vai estar no versículo 9, 10 e 11. O resultado de Jesus aqui na terra foi que ele foi exaltado pelo Pai. E agora Jesus e o nome dele está acima de qualquer coisa na criação, acima de qualquer coisa que Deus tenha feito, criado e que existe no universo. Beleza, então, gente boa. Dito isso, vamos para algumas aplicações, algumas práticas na nossa vida. Eu vejo que a Aliança Bíblica é uma igreja que demonstra muito amor pelos irmãos, é uma igreja que demonstra muita hospitalidade, carinho, afeto. Até essa questão de não poder dar abraço agora está deixando a gente um pouco louco, mas eu vejo que também que Deus está nos chamando para dar um passo a mais na nossa vida de comunidade, nossa vida de igreja, para a gente entrar em um ambiente de mais harmonia um com os outros, da gente olhar menos para nós mesmos e mais para o próximo. Penso também que a gente deve avaliar nossa vida, avaliar principalmente nossas motivações. Por que eu tenho servido a igreja? Por que eu tenho servido o reino? É para me bajular? É para ganhar elogios? Ou para de fato adorar aquele que me criou, aquele que me salvou, aquele que morreu por mim e por isso eu sou grato? Vejo também que nosso coração é enganoso, nosso coração é algo difícil de lidar. Então, eu também penso que a gente tem que entregar toda essa questão de interesses próprios para Deus, porque por nossas forças a gente nunca vai conseguir. Cá entre nós, a gente não consegue por nós mesmos, mas só pela força, só pela graça de Deus. A gente precisa adotar uma posição de humilhação perante Deus. A gente precisa entrar em oração e ação para renunciarmos o nosso próprio eu. Isso é uma coisa diária, uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. E agora eu gostaria de trazer coisas ainda mais práticas que eu escrevi aqui para a gente pensar. Não é para realmente fazer literalmente o que está escrito aqui, mas para a gente pensar um pouquinho em coisas que a gente pode fazer, principalmente nesse período de quarentena. Penso muito em videochamada, a gente pode ligar para os nossos irmãos e bater um papo, talvez ouvir o que eles têm para dizer, ou principalmente falar alguma coisa boa para eles. Eu penso muito também a questão de mandar um iFood, pode ser uma coisa boba, mas a gente receber uma comidinha sempre é bom, e eu vou botar meu endereço na descrição do vídeo. Não, tô brincando, não vou não. Mas também essa questão de orar pelo pessoal à tua volta, cuidar das pessoas que estão enfermas, que estão de fato com Covid, ou aquelas pessoas que são mais idosas, que não podem se expor aos riscos da rua, levar comida, remédio, esse tipo de coisa. Penso muito na questão do discipulado, de discipular alguém e também ser discipulado, amar e também ser amado, porque o discipulado é uma demonstração de amor imensa que a gente pode ter uns com os outros. Beleza, gente boa?
O devocional de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente sido edificados pela palavra que eu trouxe aqui e que a gente possa de fato olhar para o próximo e olhar menos para nós mesmos e ter ações práticas na vida de comunidade. Valeu, um abração a todos.